17 anos de idade aos 40. Não tem como eu perder aquela veia. E se faltar essa veia, me tiraram um pedaço absurdo. Teve um dia em Belo Horizonte que eu estava vindo para uma palestra. Cheguei, o Charles, sabe? O Charles é gestor do Instituto Pega a Visão, que é o instituto que nós criamos. E aí eu estava indo para a palestra, faltava 1 hora e pouco para a palestra. Nós saímos do instituto, pegamos uma avenida em Belo Horizonte. Chego no semáforo, tem um garoto vendendo água. Eu falei, encosta aí. Ele encostou, eu abri uma live e comecei a vender água com o garoto, faltando 1 hora para a palestra. E o povo lá da palestra vendo a live. Gente, o Rito não ia vir pra cá, ele tá fazendo uma live e tal. Imagina. E eu o cara tá vendendo água, alguém busca ele lá, gente. Água, e vendi a água do garoto todo, depois fui pra palestra. Chega lá o pessoal, caraca, mas impressionante o que você tava fazendo. Você tava vendendo água agora lá na Contorno, e eu adoro fazer essas coisas. Uhum. Eu não consigo passar por essa gente podendo parar e não parar para potencializar mentalmente essa galera, entendeu? Então faço isso muito. O menino te conhecia? Esse conhecia. Não é muito comum essa trova da rua me conhecer. Muito comum eles me conhecerem. Só que eles não esperam... Do nada você aparecer. Não espera. Porque eu não marco. Inclusive tem um garoto lá perto do Charles, que ele é meu fã, ele vende num semáforo lá na esquina da Barão. Com qual rua que ele vende? Barão com Tibiriçá. Ele é meu fã, esse garoto é meu fã. Ele vende lá. Eu falei, já divulgando o negócio em do Belo garoto. Horizonte. Em Belo Horizonte. Ele vende num semáforo lá. Eu falei, qualquer dia eu vou aparecer lá. E eu apareço. Eu adoro fazer essas coisas, porque se eu sei que eu sou referência para esse garoto, eu sei a realidade que esse garoto está entre a Ventosa e o Morro das Pedras, 2 comunidades onde o tráfico impera. Esse garoto está tentando empreender porque ele me viu empreendendo, ele está tentando ler porque ele me vê lendo, ele está tentando ser cidadão de bem porque ele me vê sendo cidadão de bem. E eu saber disso tudo e não ter a hombridade e o cuidado comigo mesmo, com o meu povo, com aquele garoto, de ir lá potencializar aquele garoto, talvez eu já não seja mais digno de ocupar esse lugar. Porque pode ser que a vaidade já imperou na minha mente a ponto de eu não mais me importar com transformar aquela vida. E aí, num clique, Deus me tira desse lugar, porque Ele não me levantou para comemorar resultado pessoal. Ele me levantou para provar que tem como chegar nesse lugar, mas é para eu potencializar os dele. Para ser instrumento. Para ser instrumento. Eu acredito muito nisso. Então, pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester. Uhum. E pode ser que esse garoto seja o próximo Rick Chester me odiando porque eu não dei atenção para ele quando ele ainda não era, ou eu passando um testemunho do que eu fiz na vida dele quando ele ainda não era. Então eu tenho a obrigação de fazer por outros o que um dia, por exemplo, o Flávio Augusto fez por mim. Uhum. No mínimo de mostrar. É o que o Flávio me falou, não tenho como garantir que você vai voar, porque voar é contigo. Eu só tenho como garantir que você tem asa. Voar é contigo, mas eu te garanto que você tem asa. Então eu posso não conseguir pegar um garoto daquele e colocar onde eu estou, mas eu posso garantir para ele que ele tem asa. Isso eu tenho como obrigação fazer. Sim. E não fazer isso, e eu até peço vocês que estão assistindo, se um dia eu não mais fazer, me puxem, tá? Porque pode ser que eu esteja num lugar chamado zona de conforto ou dominado por alguma coisa chamada ego e longe de mim querer esse cidadão. Uhum. Cara, conta um pouco da história do Charles. Você estava falando tanto dele. Vocês se conheceram lá no começo, né? O Charles, ele vem da mesma comunidade que eu venho em Belo Horizonte, né? Na mesma assim, o Charles morava na Indiana, que é uma pequena comunidade que tem dentro do bairro Jardim América. E eu morava na Vila Ventosa, que é a comunidade que fica acima do bairro Jardim América. E o Charles, para você entender de onde vem esse cara, com 12 anos de idade, ele perde o pai. E aí, no velório do pai dele, ele sofrendo a dor do pai, a mãe dele vira para ele e fala, engole o choro que você agora é o homem da casa. E aí ele tem que engolir o choro e ajudar a criar os demais. Só que esse cara sempre acreditou que Belo Horizonte fica entre um monte de montanha, né? Um monte de montanha. E a galera ficava viajando naquelas montanhas e vendo aquele universo ali dentro. E o Charles sempre acreditava, cara, deve ter alguma coisa do outro lado dessas montanhas aí. Eu vou querer conhecer o que é. Ele não sabia o que era, mas ele já tinha essa curiosidade. E aí ele começou a cuidar, a história dele é muito parecida com a minha. Ele teve que abrir mão da infância para colocar comida na mesa e para criar os irmãos. Aí ele começou a cuidar desse pouco dinheiro que chegava. Ele queria fugir daquele caos, daquela miséria, daquela escassez. Ele também nasceu no meio de arma, no meio de prostituição, no meio de tráfico. E aquilo não atraiu esse cara. Ele também tem uma fé muito parecida com a minha. E ele começou a querer ter sua primeira casa. E depois ele começou a entender que se ele tivesse mais uma casa e alugasse, poderia virar uma renda. E ele começou a lutar para ter essa segunda casa. E começou a lutar para ter a terceira casa. Hoje ele tem 10 casas em Belo Horizonte. Ele tem uma vila residencial em Belo Horizonte com 10 casas alugadas. Ele tem um sítio grande em Belo Horizonte. Ele tem um casamento lindo com uma esposa que tem uma fé inabalável, que é a Flávia. Pai da Ana Clara e da Isabela, que 2 filhas que dispensam comentários aqui do nível de fé e de percepção de vida que elas têm. E é barbeiro, tem uma barbearia em Belo Horizonte. E é um cara que conheço há anos.
que eu só vi lutar na vida, só vi lutar. E lá atrás, teve uma época que o maior dinheiro que esse cara pegou na vida dele foi 20 mil reais. Ele é um cara que desenvolveu a técnica de juntar as goteiras de dinheiro que pingavam e encher copo de tantas goteiras e usar a seu favor. Só que teve uma vez que ele chegou a 20 mil reais, foi o maior dinheiro que ele pegou, e nessa época eu ainda morava na Ventosa. E ele me emprestou 2 mil reais. Ele não tinha garantia nenhuma para além da minha palavra que eu ia pagar ele aqueles 2 mil reais. Mas ele me emprestou assim mesmo. E hoje... Aí eu fui embora de Belo Horizonte em 2016. Voltei em 2018 com a vida transformada. Criamos o Instituto Pega a Visão. E aí eu chamo esse cara e falo, agora chegou a hora da gente rodar o mundo. Porque tomou água quente ao meu lado. E para tomar da minha água gelada, tem que ter tomado água quente ao meu lado. Ou para tomar da minha água gelada, tem que ter passado sede ao meu lado. A Cris fala essa frase sua aqui, né? Citei aqui uma vez. Mas é muito importante a gente ter, como você disse, né? Lembrar o lugar de onde veio e quem estava com a gente desde o início. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoa que você não pode esquecer na sua vida. Quem te colocou em tempos difíceis, quem te viu em tempos difíceis e não fez questão de te ajudar a sair de lá, e quem te ajudou em tempos difíceis. Então, isso é saber quem passou sede ao seu lado, quem se propôs a tomar água quente ao seu lado, quem tinha água quando você estava com sede e não se propôs em te dar. Porque quando você chegar na sua água gelada, de tanto não desistir, você vai chegar na sua água gelada, você tem noção com exatidão para quem você pode oferecer daquela água. É simples assim. Sim. Eu acho muito legal quando você fala isso nos vídeos. Você fala assim, de tanto desistir, uma hora você chega. De tanto não desistir, uma hora você acaba conseguindo. E eu sou esse teimoso, né? E eu fui um cara que foi muito humilhado na vida, né? Porque eu sempre fui sonhador demais. Sonhador, assim, eu sempre tive instinto de liderança. O instinto de liderança incomoda muito, né? Então eu falava de alcançar algumas coisas que, para a realidade que eu tinha, era quase que surto. Só que eu falava. E aí a galera humilhava, a galera zombava. E aí eu sempre ia guardando. A galera zombava em rede social. E eu sempre ia guardando os prints. Eu costumo dizer que eu não guardo raiva, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Mas print eu guardo. Então, print a gente guarda. Pra gente saber... conseguir enxergar o seu destino e a maneira que as pessoas te trataram em cada fase da sua vida. Sim. Quem zombou quando você era sonhador, quem não comprou quando você ofereceu ainda como sonhador, quem criticou sem motivo. Então é importante, isso eu disse para vocês, tá, galera? Hoje eu trabalho com água, hoje eu trabalho com livro, com publicidade, hoje eu trabalho com lavoura e trabalho com prints também. Façam como eu, seja lá o produto que você trabalhe, seja lá o serviço que você trabalhe, não deixe de trabalhar com print. Trabalhamos com print. Pega essa visão.